passo para nós vivermos a renovação espiritual que nós queremos falar agora é o passo da aceitação. O passo da aceitação é muito importante para a nossa renovação espiritual. O texto que vai nos ajudar a entender isso está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo de número 21. Lá na sua casa você pode ler. Atos dos Apóstolos descreve Davi como um homem segundo o coração de Deus. Davi fez coisas gloriosas para o Senhor, mas chegou um dia que Davi baixou a guarda. No capítulo do segundo livro de Samuel, capítulo 21, descreve 9 meses terríveis de frieza espiritual e um momento muito difícil que Davi teve que enfrentar. Tudo isso porque ele não se atentou para a vontade de Deus. Davi, quando chegou no auge, ele se afastou do propósito de Deus para a vida dele. O capítulo 21 do segundo livro de Samuel começa dizendo que Davi ficou no palácio, em vez de ir para o campo de batalha junto com os seus soldados, ou junto com o exército do povo de Deus. E um dia Davi estava lá, bem de boa, acordou, na hora que ele levanta, ele dá uma olhada, e do palácio ele vê uma mulher tomando banho. E aquela mulher estava tomando banho sem roupa. Davi viu aquela mulher, era uma mulher muito bonita. E quando Davi vê aquela mulher, ele sente o desejo de ter aquela mulher para ele. Ele procura saber quem era, ele era rei. Quando ele vai procurar saber quem era aquela mulher que tinha chamado a atenção do rei, as pessoas disseram que era uma mulher casada. E foi bem nesse momento que Davi deveria parar para dizer: o sinal vermelho foi acendido na minha frente, aceso, eu não posso continuar. Mas a vontade no coração de Davi de satisfazer a sua própria vontade era maior. E a Bíblia descreve que Davi mandou chamar essa mulher e teve relações sexuais com essa mulher. Davi adulterou. A mulher, é bem provável que você saiba quem que era, o nome dela era Betseba. Não bastando isso, o capítulo 21 descreve isso, que Davi não admite que pecou, não resolve aquela situação, espera que o tempo possa apagar, talvez, o peso daquela consciência que sabia que estava em falta diante de Deus. Mas Davi descobriu, logo depois de alguns dias, que aquela mulher tinha ficado grávida. Davi tem uma ideia brilhante, ele fala assim: como que eu vou resolver esse problema? Já sei. O marido dela estava no campo de batalha. Davi mandou chamar o marido. E ele teve uma ideia doida. Falou para o marido: vai lá para sua casa, você deita com a sua mulher, descansa um pouco, e depois você volta para o campo de batalha. O que Davi pensava? O marido vai ter relação com a mulher, depois vão descobrir que a mulher está grávida, e vão pensar que o filho é do marido e não é meu. Só que o marido dessa mulher era um homem justo, muito justo. A Bíblia diz que ele não foi, porque ele pensou: puxa, os meus irmãos estão morrendo lá no campo de batalha e eu dentro de casa com a minha esposa, embora eu queira muito, eu não vou fazer isso. E aquele homem negou aquele direito que o rei estava dando a ele, porque ele estava pensando nos amigos que estavam no campo de batalha. Davi então tomou uma outra decisão. Davi escreveu uma carta para o comandante do exército, recomendando aquele homem para a frente de batalha, e o comandante deveria deixá-lo desguarnecido no momento mais pesado da batalha, para que se nós estivéssemos no lugar, deveríamos fazer. Quando o homem morre, Davi toma uma outra decisão. O homem segundo o coração de Deus manda chamar a mulher, acolhe a mulher e fala: a partir de agora você vai ser minha esposa. As pessoas que não sabiam o que tinha acontecido olhavam e pensavam assim: como esse rei é bom, como Davi é uma pessoa boa. Olha, minha mulher está grávida. Imaginavam que o filho era de quem? Perdeu o marido.
O que vai ser dessa mulher agora? Mas o rei é tão benevolente que vai tomar essa mulher como sua esposa. Que rei bondoso. Mal sabiam as pessoas da maldade que estava dentro do coração de Davi. Mas um dia, Deus usou um senhor. Sabe, aquelas pessoas mais velhas do que nós, que gostam de contar história? De vez em quando nós encontramos alguns assim nos pátios da igreja, nas ruas da cidade. São pessoas que têm uma sabedoria tão grande, que quando eles se encontram conosco, o desejo de transbordar aquela sabedoria é tanta, que às vezes nos falta disposição para parar e ouvi-los. Esse homem foi Natã, ele era conselheiro do rei. Esse homem se levanta por Deus, o profeta Natã, capítulo 22 agora, do segundo livro do profeta Samuel. Natã vai até a presença do rei. Quase 9 meses havia passado. O rei lidando com esse pecado, e eu creio que Deus ministrando ao coração dele, mas ele pensando, o tempo vai resolver isso aqui, não vai dar nada não. Deus já fez tanto na minha vida, que isso aqui vai passar em branco, Deus não vai ligar para isso. Mas a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. Se plantou limão, vai colher limão. Natã chega diante do rei e conta uma história para o rei. Mal sabia Davi que ao ouvir aquela história era como se Deus tivesse jogado um anzol para fisgá-lo. Davi se empolga com a história. E num determinado momento, Natã conta, olha, houve uma injustiça. Veio uma pessoa e se aproveitou do outro e deixou o outro numa situação muito difícil. Davi fica tão revoltado que ele vomita a sua justiça pecadora, dizendo que o homem que tinha feito aquilo deveria morrer e restituir 4 vezes mais o mal que ele tinha causado àquela família. E no momento em que Natã termina de contar essa história, o rei fala essas palavras. Natã, na autoridade de Deus, vai lá, coloca o dedo no rosto de Davi e fala, Davi, essa pessoa é o Senhor. Essa pessoa é você, ó rei. No momento em que Davi ouviu essas palavras, o homem segundo o coração de Deus desmonta. Davi tinha poder naquele momento de mandar prender Natã e de mandar matá-lo. Mas o homem segundo o coração de Deus se rende e aceita a sua condição naquele exato momento. Ele se coloca diante de Deus e fala, Deus, chegou a hora de eu tratar dessa situação. Davi olha para Natã e fala, eu pequei contra Deus. A aceitação, queridos, nos leva a entender isso. Por causa do amor de Deus, em muitos momentos Ele vai proporcionar na nossa vida um confronto. Os mais experientes aqui sabem dos confrontos que às vezes podem acontecer na nossa vida. Já passei por isso muitas vezes. E a questão, querido, não é o fato de pecarmos ou não pecarmos, porque vamos pecar. Mas é a nossa reação a partir do confronto. Pastor, o que esse passo da aceitação tem a ver? A renovação espiritual acontece na nossa vida quando nós damos o passo da aceitação. E o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso? A aceitação, queridos, é entender, em primeiro lugar, a verdade a respeito de nós mesmos. O homem segundo o coração de Deus, aquele que tinha vivido experiências gloriosas pelo Senhor, certo dia se descuidou. E quando ele começou a se afastar do propósito de Deus, o que aconteceu? Ele caiu e pecou contra Deus. Não existe posição, não existe ministério, não existe realização que possamos viver nessa terra, que nos coloca numa situação diferente quando nós nos afastamos de Deus. Todos nós somos pecadores.
E a renovação espiritual acontece no momento em que eu aceito essa verdade a respeito de mim mesmo. Eu sou pecador. Eu errei. Eu pequei. Eu preciso mudar. Geralmente nós fazemos o seguinte: eu pequei, mas... Espera aí, deixa eu explicar. Tem uma justificativa. Eu errei, mas... Teve alguém que errou mais do que eu. Então eu estou no lucro. Peraí, deixa eu explicar. Isso aconteceu, mas a responsabilidade disso não é minha. No mundo onde as pessoas cada vez mais se tornam irresponsáveis, em outras palavras, a aceitação é assumir a responsabilidade diante de Deus de quem nós somos. Quantas vezes Deus permite confrontos na nossa vida e nós desperdiçamos essa oportunidade? Deixa eu tentar mostrar para você isso de uma forma mais clara. Às vezes, querido, nós temos pessoas ao nosso redor que são tão amigas, que têm coragem de nos dizer a verdade. E a questão é, o que nós estamos fazendo com essa verdade? Talvez alguém chegue para você e fale: olha, isso que você falou eu não gostei. Isso que você falou não foi legal porque chateou aquela ou a outra pessoa. Olha, essa maneira como você está se comportando não é bacana. Esse estilo de vida, esse caminho que você está indo, você precisa mudar. E glória a Deus pelo confronto, porque ela é uma ação de amor de Deus para com o nosso coração. Mas no momento em que nós passamos por isso, e vamos passar por essa situação em muitos momentos da nossa vida, a aceitação passa por esse lugar, onde nós entendemos que nós estamos errados e assumimos a nossa responsabilidade. Deixa eu te perguntar algo. Quem tem autoridade para te corrigir? Qual foi a última vez que você foi confrontado e você bateu no peito e falou: eu estou errado, eu pequei? Essa semana eu estava conversando com a Rebeca numa situação lá em casa, e aí quando eu fui confrontá-la com muito amor, ela tinha feito algo que ela sabe que em casa não se pode fazer. E aí quando eu fui falar para ela, ela se bateu para um lado e para o outro, e ela olhou para o irmão e falou: Davi é... Eu falei: peraí, para tudo. Você está querendo dizer para mim que o que você fez é culpa do Davi? Ela olhou e falou: não, pai, não foi isso. Porque ela sabia que naquele momento o pai ia chamá-la à responsabilidade, porque ela tinha errado. E eu estou ensinando a minha filha a assumir responsabilidade. Sentei com ela e falei: filha, preste atenção. Quando a gente erra, a gente tem que assumir responsabilidade. Nós não podemos botar a culpa nos outros. A renovação espiritual, ela acontece dessa maneira. Quando eu entendo que não é o outro que precisa mudar. Em primeiro lugar, quem precisa mudar somos nós. Veja, querido, Deus muitas vezes quer fazer algo maravilhoso na nossa vida, na nossa comunidade. Mas sabe qual é a reação de muitos de nós hoje? Quando Deus começa a tratar, quando Deus começa a confrontar, a nossa decisão é essa: eu vou embora. Eu vou para uma igreja onde as pessoas não me conhecem. Eu vou para um ministério onde as pessoas possam me olhar e me aceitar do jeito que eu sou. O confronto não significa que você está sendo rejeitado. O confronto é um ato de amor para que você continue, não do teu jeito, mas da forma como Deus quer. Eu quero lhe dizer o seguinte: às vezes é extremamente difícil ser confrontado, mas o resultado disso na nossa vida pode ser um resultado de salvação, de transformação, de libertação, de vida. Davi estava morrendo aqui, cara. Foram 9 meses de frieza espiritual. O homem segundo o coração de Deus, afastado totalmente da vontade de Deus. Eu creio que Deus insistia, mostrando: Davi, você precisa resolver isso. E Davi, deixa aqui o tempo, continua. Sou rei, estou na posição de poder, quem que vai me confrontar? Isso que eu acho massa. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque o dia que ele foi confrontado, o que ele fez? Bateu a mão no peito e disse: eu errei. Deus está certo e eu estou errado. A aceitação passa por esse processo de nós entendermos a verdade sobre nós mesmos. E talvez você se ache uma pessoa boa.
Quero lhe dizer o seguinte, que a Bíblia diz o contrário, que dentro do coração do ser humano não existe bem algum se não for realizado por Deus. Se você se acha uma pessoa boa, você está dizendo que a Bíblia é mentirosa. A Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Se você acha que você tem um coração bom por si mesmo, quero lhe dizer o seguinte, você está dizendo que a Bíblia está mentindo, que você, entendeu, tem razão. Queridos, nós precisamos entender a verdade sobre nós mesmos. A Bíblia está repleta de exemplos assim. O profeta Isaías, no capítulo de número 6, você conhece a história. Isaías está profetizando antes a respeito do pecado da nação, o pecado das nações, o pecado do seu povo. Mas no capítulo 6 ele tem uma visão de quem Deus é e automaticamente ele tem uma visão de quem ele é. E quando ele tem a visão de quem ele é, ele fala, cara, eu vou morrer, porque eu sou uma pessoa pecadora. Nós não estamos falando de alguém que estava fora da vontade de Deus, era um profeta de Deus realizando a vontade de Deus, mas olha para dentro de si e fala, eu sou um pecador. A renovação acontece quando nós entendemos isso, porque é a partir dessa consciência que nós começamos a buscar em Deus aquilo que só Ele pode fazer por nós. Como você se vê? Quando você olha para dentro do teu coração, qual é o conceito que você tem de você mesmo? Nós precisamos aceitar a verdade sobre nós mesmos. O resultado desse confronto é que Davi vai para a presença do Senhor. E aí foi bem nesse contexto que surgiu o Salmo de número 51. Uma oração de quebrantamento, dizendo, Deus, o Senhor é justo e eu sou pecador. O Senhor está certo e eu estou errado. A aceitação, se ela parasse somente nessa verdade, seria algo terrível. Porque nós nos depararíamos com a nossa miséria e talvez para nós já não restaria esperança. Mas graças a Deus que existe o outro lado desse princípio, a outra face da moeda. A aceitação fala de aceitar a verdade a respeito de nós mesmos, mas também fala de nós aceitarmos a verdade a respeito de quem Deus é. Somos pecadores? Essa é a nossa condição. Como o apóstolo Paulo diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, Efésios capítulo de número 2. Mas a grande notícia é que nós também temos uma verdade, que precisamos aceitar essa verdade para a nossa vida, de quem Deus é. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus não tem amor. Quem tem amor pode ser você e eu, que é dado por Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é amor, é da natureza divina o amor. Deus se move em amor, os atos de Deus são atos amorosos. Até quando Ele estabelece a sua justiça, é um ato de amor. Às vezes as pessoas falam, nossa, cadê o amor de Deus? Olha o que está acontecendo. Deus é amor, queridos. Deus é amor. A Bíblia também descreve, queridos, que Deus, além de ser amor, Ele é misericordioso. O que significa isso, pastor? Essa palavra misericórdia ela é formada de dois vocábulos, miséria e córdia, misericórdia, ou seja, Deus, esse é o significado, coloca o coração dele na nossa miséria. Por isso a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Se Deus tratasse a gente dessa forma, querido, ninguém estava aqui nessa noite. Estava todo mundo literalmente no bico do urubu. Estaríamos numa situação totalmente perdida e terrível. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou. A renovação espiritual passa por essa aceitação de quem Deus é. Por que muitas pessoas da nossa sociedade não vivem essa renovação que estão buscando? Porque não querem aceitar o fato de quem Deus é. Há uma mentalidade totalmente distorcida. E como eu disse para você, Deus não cede àquilo que nós achamos. Tua opinião ela é tua, minha opinião ela é minha. Diante de Deus isso não muda nada. Deus é, pronto e acabou, acreditando você ou não.
aceitando você e eu ou não. Deus é e ponto final. Nós estamos diante de uma sociedade que não aceita a santidade de Deus. Por isso quer construir uma vida a partir dos seus próprios interesses, dos seus próprios prazeres. Uma sociedade que não entende a justiça de Deus, então ela quer estabelecer a sua própria justiça. A renovação espiritual só acontece na nossa vida quando aceitamos quem somos, mas também aceitamos quem Deus é. E aí eu quero lhe perguntar, quem Deus é para você? Para algumas pessoas, Deus é como um grande Papai Noel. Velhinho, sentado numa cadeira de balanço, que tem poder, e por isso ele tem um grande saco assim, bem grandão mesmo, de bênçãos. Aí se durante o ano você se comportar, você pode pegar o seu sapatinho da fé, fazer um pedido, e levar até ele, que o Deus Papai Noel vai te dar o que você está pedindo. Bom menino, se comportou, então vai ganhar o presente. É assim que muitos imaginam que Deus é. Outros imaginam que Deus é aquele velhinho com um cajado na mão. E por ser velhinho, né, já viveu bastante, está cansado. Quando ele olha para o mundo, então, meu Deus, se cansa mais ainda. E ele está lá com o cajado na mão, olhando, com a vontade de descer aquele cajado na nossa cabeça, porque ele não aguenta mais, tanta coisa errada. Tanta coisa que ele não concorda. E é assim que muitos veem Deus. Aquele Deus distante, carrancudo, esperando a oportunidade para nos castigar. Outros acreditam que Deus tem muita coisa para fazer. Ele pode ser até o Criador, ele pode até ser o Deus Todo-Poderoso, mas é o seguinte, pastor, ele criou esse mundo, colocou a gente aqui e vazou. Foi tirar férias, ou foi fazer outra coisa, foi tratar com gente que talvez é mais fácil do que nós, deixou a gente aqui para viver do nosso jeito, porque é impossível. Se Deus de fato é poderoso como Ele diz e olha para a nossa vida não estaria essa bagunça. Muitos acham que Deus foi embora, é um Deus ausente, que tem poder para abençoar a vida dos outros, não a nossa. A visão que você tem de Deus determina o teu estilo de vida. Nota aí. A visão que você tem de Deus vai determinar o estilo de vida que você vai viver. E a aceitação passa pelo fato de entendermos quem Deus é. Nós estamos diante de um Deus, querido, que olha para nós nessa noite com um olho de amor, que quer alcançar a nossa vida e nos transformar. É por isso que esse Deus de amor, quando confronta Davi, não joga Davi no inferno. Por causa do arrependimento de Davi, Deus trata com Davi, mas o restaura. É isso que Deus quer fazer com a nossa vida. Por que Deus pode me restaurar? Porque Ele quer tratar sim do meu pecado, Ele quer resolver, queridos, esses pontos cegos dos quais eu não estou prestando atenção, mas com a finalidade não de me oprimir, mas de me libertar de mim mesmo, para que eu possa viver uma vida segundo a vontade dEle. Davi vai e chora na presença de Deus, colheu o fruto amargo do seu pecado. Deus tratou, porque dentre tantas coisas que Davi fez, situações, e Davi teve que colher essa consequência. Mas Deus o perdoou. E quando Deus foi dizer para Davi quem seria o seu sucessor, o rei que daria continuidade ao seu reinado, Davi tinha muitos filhos e poderia ser outros filhos, mas Deus escolhe esse. Davi vai ser Salomão. E Salomão quem era? Filho de Davi com Betseba.
a mulher que ele havia adulterado. Ô pastor, mas Deus pode fazer isso? Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. A gente que fica achando que Deus tem que fazer as coisas do nosso jeito. Isso me mostra, queridos, o poder da restauração. Quando Deus encontra um coração quebrantado e contrito. Aceitar a verdade de nós e aceitar a verdade de Deus só é possível na nossa vida quando nós damos 3 passos nessa direção. A primeira delas é um passo de humildade. É quando nós olhamos para o céu e dizemos: Deus, por favor, me ajuda a enxergar o que eu preciso. É nós nos humilharmos na presença do Senhor. É dizermos: Senhor, se for possível, ajuda-me a enxergar a minha própria fraqueza. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Você é humilde? Pastor, pensa na humildade. Você só sabe se de fato você é humilde até o dia em que você for confrontado. O dia em que você for questionado ou contrariado. As tuas ações determinarão se você é uma pessoa humilde ou arrogante. Ser humilde quando tudo vai bem na nossa vida é relativamente fácil. Isso disfarça talvez um orgulho que a gente pode até chamar de humildade, mas não é humildade. Mas o dia que pisam em nós, a gente vai demonstrar se somos humildes ou não. A humildade te coloca nesse lugar de assumir a responsabilidade e não transferir. A humildade, ela baixa a guarda e ela não apresenta justificativa. Pequei porque eu pequei. Ah, pastor, deixa eu explicar por que eu fiz isso. Espera lá. Calma. Antes de você dar a sentença, deixa eu explicar. Não. A humildade é dizer: eu fiz isso porque eu quis. Pode ter circunstâncias colaborado, mas não foi o diabo que pecou. Não foi meu amigo que pecou por mim. Não foi meu namorado, minha namorada que me obrigou a fazer aquilo que eu não deveria ter feito. Foi eu mesmo. Sou safado, sem vergonha. Fui eu quem fiz. A aceitação de quem somos e de quem Deus é passa por esse processo da humilhação. Olha para a vida de Jesus que você vai ver esse caminho. Aliás, vou dar um spoiler aqui. Amanhã cedo o pastor Rodrigo vai estar falando a respeito disso. Texto de Filipenses capítulo 2, que fala sobre a kenosis. Quando o Senhor Jesus se humilhou para nos salvar. O segundo passo que nós precisamos dar nessa direção para viver a aceitação é pedir a Deus um coração dócil. Quando nós somos confrontados, o nosso coração se inflama. Mas nós precisamos ter um coração dócil. Coração manso. O dia em que te confrontaram, qual foi a tua reação? Você olhou para a pessoa e falou assim: olha, muito obrigado. Eis aqui à minha frente alguém usado por Deus muitas vezes para me confrontar. A minha digníssima esposa. Casar é uma bênção, querido, porque nós encontramos alguém que muitas vezes vai ser usado por Deus para nos confrontar. Isso é um ato de amor. Quando a Grazi me confronta, eu chego: meu amor, louva a Deus pela sua vida. Que bênção que você é. Continua, deixa Deus te usar para me confrontar. É assim que acontece em casa, Gra? Pode falar. Ainda bem que ela está de máscara. Não. A primeira reação do pastor é essa. Às vezes a gente olha e fala assim, pensa, mas não fala. Está se achando, né? Às vezes, querido, Deus usa pessoas que nós achamos que são menores do que nós. De vez em quando, querido, tem uns profetinhas lá em casa. E umas profetinhas. Que Deus fala: então, ouça, fica quieto,
lida com essa batata quente, porque em muitos momentos nós somos confrontados. E qual o desafio? É ter um coração dócil, é aceitar aquilo. Sabia que Deus fala? Deus fala através daqueles que nós, tá? Não estou falando que nós achamos que são menores do que nós. Essas pessoas também têm autoridade para nos corrigir. Mano, presta atenção numa coisa. Lá no Antigo Testamento, Deus usou uma mula para corrigir um profeta. Quem era o profeta, cara? É o boca de Deus, aquele que tinha uma ligação direta com o céu. Entendeu? Não falava e ficava esperando, não. Era um negócio diferente. Deus vai usar uma mula para falar com esse profeta. Às vezes Deus vai usar pessoas, circunstâncias das mais improváveis para falar conosco, para nos confrontar. E sabe qual é o desafio nesse momento? É ter um coração dócil. É você olhar e falar assim: obrigado, porque você foi um instrumento de Deus para me ajudar a enxergar uma verdade que eu não estava enxergando. É ato de amor de Deus. A nossa reação muitas vezes é essa: a gente quer jogar a pessoa fora da nossa vida. Presta atenção aqui, olha aqui para mim. Quantos amigos seus que falaram a verdade para você e você jogou fora essa pessoa da sua vida? Uma pessoa que teve coragem de dizer isso para você: olha, cara, isso aqui está errado. E você virou as costas e falou: quem que essa pessoa está pensando que é para me confrontar desse jeito? Está se achando, né? Eu posso, e ele não sabe de nada. Às vezes, irmãos, Deus coloca alguns anjos perto de nós, literalmente para nos confrontar como um ato de amor. O desafio é pedir a Ele esse coração dócil. Humildade, coração dócil, o terceiro passo é orar a Deus, implorar ao Senhor que nos conceda alguém que nos ajude a enxergar a verdade, por mais que ela seja difícil. Que é uma oração que vai te ajudar muito a viver esse processo de aceitação. Deus, por favor, manda alguém que seja como um profeta do Senhor, independente de quem for, que me ajude a enxergar a verdade, por mais que ela doa em mim. Por mais que seja difícil me deparar comigo mesmo, e de entender que os problemas ao meu redor não é culpa dos outros, é culpa minha, que não zelei, que não fiz. É parar de dar desculpa e de dizer: Deus, é verdade, eu estou errado. Quem tem essa autoridade na sua vida para fazer isso? Você consegue enxergar alguém que Deus tem usado durante esses dias para te ajudar você a enxergar aquilo que você não consegue enxergar? Porque não se engane, todos nós temos os nossos pontos cegos. Davi teve o dele, era um homem segundo o coração de Deus, cara. Você tem os seus pontos cegos, eu tenho os meus pontos cegos. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem a enxergar a verdade. É quando nós enxergamos a verdade que vamos tomar uma decisão. Aceitamos ou não? E o lindo disso, queridos, é que quando aceitamos quem somos e quem Deus é, Ele nos convida a irmos até a sua presença, depositarmos a nossa miséria aos pés da cruz, porque Ele é capaz de transformar essa miséria e promover sobre a nossa vida uma grande herança. Certa vez o Senhor Jesus estava olhando para um grupo de pessoas. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, Ele disse isso: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A palavra do Senhor para nós, queridos, é essa. Se queremos viver uma renovação espiritual, devemos dar o passo da aceitação e levar toda a nossa miséria até os pés da cruz, porque é lá que o nosso Salvador está com os braços abertos para nos receber, para nos abraçar
e para mudar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. O Senhor não está lá com o dedo apontando para você para te acusar. Ele está lá para te receber. Por isso, se você quer viver essa renovação, o dia em que você for confrontado, o dia em que Deus te mostrar quem você é e quem Ele é, baixa a bola. Se for necessário admitir alguma coisa, admita isso. Deus está certo e eu estou errado. Não coloque a culpa nos outros. Deus precisa de filhos assim que assumam responsabilidade. Que pare de culpar a vida. Que pare de culpar a mãe. Que pare de culpar o pai. Que pare de culpar os amigos. Que pare de culpar a igreja. Às vezes, querido, bota na conta do pastor também. O pastor errou comigo e é por isso que eu estou assim. A gente erra mesmo. O que eu posso fazer para você é te pedir perdão. Chorar junto com você. E buscar junto com você essa misericórdia, tanto para a sua vida quanto para a minha. Mas isso não é desculpa. A gente precisa avançar. Talvez nessa noite seja uma noite onde Deus queira que você assuma responsabilidades. E deixar tratar do que Ele quer tratar na sua vida. Fica de pé, por favor. A renovação espiritual passa pela aceitação. Aceitar a verdade sobre quem Deus é e aceitar a verdade sobre nós mesmos. O amor de Deus se manifesta na nossa vida. Aleluia. Renovação espiritual exige a aceitação da verdade sobre nós mesmos e sobre Deus. Nós estamos chegando ao final dessa noite. Eu não quero despedi-lo sem ajudar você nesse momento a orar e a perguntar para o Senhor: Senhor, quais são as verdades que o Senhor está tentando comunicar ao meu coração e eu não estou prestando atenção? Quem são as pessoas que o Senhor usou ou está usando para tentar me ajudar a entender que eu preciso mudar? Você adolescente que está aqui, quantas vezes o teu pai foi um instrumento de Deus para tentar te ajudar a entender que você precisa de mudar? Aceite isso. Agradeça o teu pai, agradeça a tua mãe. Mesmo ele apontando para algo na tua vida que você não quer abandonar. Vença isso. Você jovem que tem um pouquinho mais de independência, que já tem a sua autonomia para a vida, talvez você tenha já o direito de ir e vir, talvez você possa viver sem aquela preocupação de prestar responsabilidade, de prestar satisfação para as pessoas, mas Deus vai colocar pessoas que vão ser verdadeiramente instrumentos de Deus para te ajudar. Não despreze essas pessoas. Ouça o que elas estão dizendo, porque é a voz de Deus para corrigir algumas áreas da tua vida. E se você sente falta de alguém que possa promover essa ajuda, peça a Deus nessa noite: Senhor, promova na minha vida alguém que pode me ensinar a respeito da verdade. Enquanto o Ministério de Louvor nos ajuda, eu gostaria que você orasse aí onde você está, pedindo para o Senhor: Senhor, ajuda-me a enxergar a minha situação, de ter uma revelação nova do Senhor e dessas áreas da minha vida que o Senhor deseja trabalhar. Irmãos, a gente está vivendo um momento muito, muito complicado. Hoje, nosso país talvez é um reflexo disso. Ninguém quer assumir responsabilidade. A culpa sempre é do outro. Veja isso, está impregnado na nossa sociedade mais do que a gente imagina. Mas a renovação passa por esse processo, em que nós encerramos esse ciclo e assumimos responsabilidade. Precisamos ser corajosos como Davi. Por isso Davi é um homem segundo o coração de Deus. No confronto, ele não fugiu. Ele aceitou a vontade de Deus para a vida dele. Davi não se tornou um homem de Deus porque nunca errou, nunca pecou. Davi fez coisas que talvez você e eu nunca faremos.
Com a graça de Deus nunca faremos. Lembre-se disso, um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus não deixa de ser um homem e também não deixa de ser uma mulher. Mas quando nós entendemos a nossa miséria, a aceitação é isso, é levá-la até os pés da cruz. Querido, eu não estou aqui porque na minha vida foi tudo perfeito, tudo certo. Não foram os meus atos de justiça que me colocaram aqui nessa noite. Foi a misericórdia do Senhor que se manifestou na minha vida em muitos momentos através do confronto. Se você tivesse paciência para me ouvir hoje, eu ia abrir coisas aqui para você que você nem imagina. Do que Deus já tratou, do que Deus já usou pessoas para me tratar, dos momentos difíceis que foram passar por esses confrontos, mas ao mesmo tempo gloriosos, por experimentar a graça de Deus. Às vezes, a gente despreza isso, achando que Deus está zangado conosco, que Deus vai nos punir, que Deus vai acabar com a nossa vida. Mal entendemos nós que Deus está começando um grande projeto de construir a partir daquela grande tragédia do pecado motivo de grande alegria. Uma situação que vai honrar e glorificar o nome dEle e que vai mostrar para o mundo e para o reino das trevas que Ele tem poder de pegar um osso seco e transformar esse osso seco em alguém que possa viver para a glória dEle. Houve momentos da minha vida, queridos, que foram complicados, foram difíceis. A vontade era fugir, era correr, porque estava tendo que lidar comigo mesmo. Mas eu louvo a Deus pela sua misericórdia. Durante esses dias, como eu disse para você, tem sido dias gloriosos com o Senhor. Porque o Senhor tem trazido tantas coisas para o meu coração. E eu creio que o Senhor deseja fazer isso no coração de muitas pessoas, não é uma obra exclusiva do pastor. O Senhor tem se movido sobre a face da terra nesses dias dessa maneira. Mas para isso nós precisamos alinhar as nossas vidas com Ele. Hoje nós falamos de 2 passos, a renovação e a aceitação. Vá para a sua casa pensando nisso. Vá para o seu rolê, se divirta. Sábado à noite, amanhã você não tem compromisso. O compromisso nós temos só às 19 horas. Saia com seus amigos, se divirta. Com responsabilidade. Mas pare um tempinho. Pense nisso com muito carinho. Peça para que o Senhor te ajude nessa entrega e nessa aceitação. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. Mais uma vez nós expressamos a Ti a alegria do nosso coração por esse grande amor que alcançou as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque muitas vezes o Senhor nos confronta. Nós já avançamos o nosso horário, mas eu quero pedir para você um pouquinho de paciência, porque Deus quer se mover aqui de uma maneira diferente. Preste atenção aqui, que Deus está falando isso para algumas pessoas que estão aqui. O Senhor me faz ver algumas pessoas que foram confrontadas, e o confronto dessa pessoa que você ficou revoltada com ela, foi um confronto do próprio Deus com você. A tua revolta a essa pessoa é uma revolta contra o próprio Deus, porque ela que te confrontou foi literalmente só um instrumento
para você resolver essa situação, em primeiro lugar, você sabe quem é essa pessoa. Você vai precisar procurar essa pessoa e pedir perdão para ela. É aceitar a verdade a respeito de quem você é mesmo. E Deus vai te dar graça a partir do momento que você se quebrantar e der esse passo de fé e de humildade. Deus vai fazer isso que você está pedindo para Ele há tanto tempo, mas você não vê acontecer. Literalmente você foi travado, você parou, você não avança. Tem promessas gloriosas de Deus sobre a sua vida e você não avança. Sabe por quê? Porque o dia em que Deus foi te preparar para esse lugar que você sonha, você rejeitou o tratamento de Deus. Deus não é louco de colocar você lá onde você quer, você sonha, e que Ele tem para a sua vida do seu jeito. Baixa a guarda. Cara, é muito sério isso. Um ato de amor de Deus para com você veio através dessa pessoa que tentou com muito jeito falar uma verdade para você e você não aceitou. Se tornou o seu pior amigo, a sua pior amiga. Além de você não aceitar isso, você saiu falando mal dessa pessoa. Você começou a denegrir a imagem dessa pessoa para outras pessoas. E olha que coisa louca, o instrumento de Deus para te abençoar, você está tratando disso como instrumento do inferno para te amaldiçoar. Para e pensa, querido, no que você está fazendo. Se você tem isso bem claro, a primeira oportunidade que você tiver, chama essa pessoa e fala assim: olha, aquele dia você falou uma verdade para mim e eu não aceitei, e eu fiquei muito bravo com você, mas eu estou aqui para te pedir perdão, porque aquilo que você falou, eu sei, eu rejeitei porque eu sei que é o que Deus quer tratar na minha vida. Mas eu estou aqui para dizer, por favor, me perdoe, e eu vou, em nome de Jesus, buscar tratar dessa área como Deus quer. Deixa o Senhor promover isso na sua vida. Aleluia. Santo Espírito do Senhor. Quantas vezes o Senhor literalmente levanta pessoas de bem, pessoas de paz ao nosso redor. Essas pessoas se aproximam com tanto jeito, mas ao mesmo tempo com tanto medo, porque não sabem qual é a nossa reação. E querem ser usadas pelo Senhor para nos ajudar a enxergar o que nós não estamos enxergando. Dá-nos um coração humilde, um coração dócil, para acatarmos essas verdades e tratarmos. Nós não queremos esconder o pecado, nós não queremos reter essas coisas, nós queremos confessar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, a palavra diz que o Senhor foi nos dado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa obra divina que o Senhor deseja fazer nos nossos corações, nós clamamos para que ela venha. Nesses próximos dias sejamos sacudidos. Nós dependemos agora do Senhor, para que essa aplicação personalizada da Tua palavra ela caia dentro do nosso coração, para produzir frutos, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós clamamos, fica conosco, continua a nos ajudar. Amanhã, quando nós chegarmos aqui, que cheguemos com o nosso coração totalmente preparado, que possamos avançar nesses próximos passos. E vivermos, meu Deus, não só esses dias, mas pelo restante dos dias que o Senhor nos concederá de vida. Uma vida totalmente renovada, transformada, abençoada pelo Senhor. Daqui a pouco, meu Deus, quando nós formos embora, ajuda-nos, meu Deus. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus.